Olha, tem um assunto que causa um verdadeiro arrepio em muita gente: falar em público. Pode ser para apresentar um trabalho na faculdade, defender uma ideia no trabalho ou, sei lá, até fazer um brinde num casamento. A ansiedade simplesmente bate, né? Mas e se a gente conseguisse transformar esse medo todo em confiança? É isso que vamos descobrir. Para começar, uma pergunta para a gente pensar junto. Se fosse para fazer uma lista dos maiores medos da humanidade, o que viria na cabeça? Medo de altura? De insetos? Do escuro? Pois é, a resposta pode surpreender. E muito. E a resposta está nesse número aqui, 41%. Uma pesquisa super interessante do jornal inglês Sunday Times, feita com 3.000 pessoas, mostrou que 41% delas colocaram falar em público no topo da lista de medos. Gente, isso é quase metade dos entrevistados. E aqui vem a parte mais impressionante dessa pesquisa. O medo de falar em público passou na frente do medo de ter problemas financeiros, que ficou com 22%, e, pasmem, até do medo de doenças e da morte, com 19%. Então, se aquele pânico na hora de falar parece familiar, saiba que é um sentimento extremamente comum. Esse dado já mostra pra gente que estamos falando de um medo surpreendente e super comum. É um desafio real que afeta estudantes, profissionais e gente de tudo quanto é área. Mas beleza, por que é tão importante superar essa barreira? Porque saber se comunicar bem é uma verdadeira chave para o sucesso. Vamos dar uma olhada em como isso funciona na prática. Pensa só, no ambiente de estudos, na carreira e até nas relações pessoais, a habilidade de colocar as ideias para fora com clareza é o que faz a diferença. É o que transforma uma boa ideia num projeto que sai do papel, o que ajuda a compartilhar conhecimento e, claro, o que cria conexões mais fortes com as pessoas. E aqui a gente chega no ponto de virada da nossa conversa. Sabe aquela ideia antiga de que para ser um bom orador a pessoa precisa nascer com um dom, um talento especial? Então, felizmente, essa visão já era. Olha só que interessante essa mudança de perspectiva. A visão antiga tratava a boa comunicação como um privilégio de poucos. Já a visão moderna encara a coisa de outro jeito. É uma capacidade que pode ser adquirida e desenvolvida com estudo e, principalmente, com muito treino. E o que isso quer dizer? Que qualquer pessoa pode se tornar um bom comunicador. Então, se é uma habilidade, quais são as ferramentas que a gente precisa para desenvolver isso? Vamos explorar aqui algumas dicas essenciais daquelas que os especialistas no assunto sempre recomendam. A primeira, e talvez a dica de ouro, é: domine o assunto. A maior parte da insegurança vem do medo de não saber o que dizer, de cometer um erro. Por isso, a parte mais importante é estudar a fundo o conteúdo. Quanto mais domínio sobre o tema, maior a segurança na hora de apresentar. A segunda ferramenta é a estrutura. Toda apresentação precisa ter uma sequência lógica, como se fosse uma história. Ela precisa ter um começo que prende atenção, um meio que desenvolve as ideias de um jeito claro e um fim que amarra tudo e reforça a mensagem principal. Sem essa ordem, quem está ouvindo se perde e a mensagem perde a força. Muitas vezes a preocupação com as palavras é tão grande, mas tão grande que outros elementos super importantes da comunicação acabam esquecidos. A verdade é que o jeito como a gente se apresenta fisicamente pode reforçar ou até mesmo contradizer tudo o que a gente está dizendo. E isso nos leva a 4 pontos-chave. Primeiro, a gesticulação. Usar as mãos para enfatizar as coisas de um jeito natural. Segundo, a postura. Ombros para trás, mostrando confiança. Terceiro, o contato visual. É preciso se conectar com as pessoas, olhar para os diferentes cantos da plateia. E por último, o volume da voz. Projetar a voz para que todo mundo escute bem. Juntos, esses elementos deixam a mensagem muito mais intensa e criam uma conexão bem mais forte. Ao juntar o domínio do conteúdo, uma estrutura lógica e essa atenção à linguagem não verbal, o que acontece é uma verdadeira transformação. A gente sai daquele medo que paralisa para um lugar de domínio da nossa própria mensagem. E essa imagem aqui ilustra essa jornada de um jeito brilhante. É a passagem da insegurança, do nervosismo, para a confiança e o controle. Não se trata de eliminar o medo para sempre, mas de aprender a gerenciá-lo, usando as ferramentas certas para se comunicar de um jeito eficaz. No fim das contas, falar em público deixa de ser uma ameaça e vira uma oportunidade. A oportunidade de ensinar, de inspirar e de se conectar. A pergunta final, então, não é mais sobre o medo, mas sim sobre o que se quer compartilhar com o mundo.